Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós estamos diante de um conflito que continua até os nossos dias. O conflito entre a dimensão física, a nossa existência nesse mundo, e o conflito com a dimensão espiritual. Quando nós escutamos esse Evangelho, nós talvez podemos reduzir a nossa compreensão daquilo que Jesus responde aos enviados dos fariseus apenas como algo superficial, periférico, somente pagar o imposto ao imperador. A reflexão de Jesus ela é muito mais profunda. Primeiro porque nós não podemos devolver a alguém aquilo que não lhe pertence. Não podemos dar ao ser humano, ao homem, no caso do Evangelho de hoje, a César, o próprio ser humano, porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tem um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, ele fala que Jesus Cristo não está dando uma resposta a problemas humanos, problemas periféricos. Jesus Cristo está dando uma resposta do alto. Essa resposta do alto que vai estar intimamente ligada com o mistério da cruz, quando Jesus entregar integralmente a sua vida para a nossa redenção, para nos redimir dos nossos pecados. Se Jesus Cristo estivesse simplesmente dando uma resposta para um problema tão pequeno, então talvez ele estaria perdido no meio daquela compreensão humana, daquela compreensão reducionista da ação do mistério de Deus. A moeda do tempo de Jesus trazia a imagem do imperador com uma inscrição, o Pontífice Máximo, o sumo sacerdote. Também essa expressão César é o título que se dava a todos os imperadores, desde a década de 40 antes de Cristo, quando Júlio César era imperador e foi assassinado. E nesse sentido, quando nós trazemos, recuperando a imagem da moeda do tempo de Jesus, a expressão Pontífice Máximo, sumo sacerdote, está aí o grande conflito entre os judeus e o império, porque pontífice seria somente o Messias que eles esperavam. O pontífice, traduzindo do latim, tem o significado de ponte, aquele que liga. Por isso, a nossa igreja, a nossa religião, tem um pontífice, sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e tem o seu representante na terra como imagem visível para que nós não nos percamos nessa caminhada terrena, que nesse caso é o Santo Padre. O pontífice é aquele que liga, aquele que religa aqueles que estão dispersos, aqueles que estão distantes, aqueles que estão perdidos, religa com Deus. E aí é onde traz essa confusão, porque o imperador era o Deus do império, ele se fazia um Deus. E o grande conflito com os judeus era justamente isso, porque não existia outro Deus além de Javé, além do nosso Deus. E o imperador não poderia se autoproclamar um Deus. Aí está a cilada para Jesus Cristo que nós escutamos no início do Evangelho de hoje. É lícito pagar o imposto a César? Se Jesus Cristo dissesse que sim, então ele estaria reconhecendo a César também como Deus. Mas se ele dissesse que não, Jesus seria confundido entre os revoltosos da religião que se opunham ao pagamento daquilo que o império exigia do povo judeu. A gente tem que lembrar que o povo judeu é um povo escolhido por Deus, é um povo feito por Deus, continua sendo os filhos prediletos de Deus, mas aqueles que não reconheceram a Jesus Cristo como o Messias, o enviado de Deus. Nesse sentido, irmãos e irmãs, nós precisamos aprofundar naquilo que o Evangelho nos desafia, no sentido de que nós estamos pagando a Deus aquilo que é de Deus. O que é de Deus? A nossa vida. A nossa vida é de Deus.
A nossa vida pertence a Ele. Não somos propriedade de ninguém nesse mundo. Aquilo que é do mundo pertence ao mundo e nós não vamos levar nada disso para a vida eterna. E aí, é importante que esse evangelho também recupere duas imagens, duas figuras importantes na história da nossa igreja, para que nos ajude a entender a dimensão daquilo que Jesus Cristo diz sobre dar a Deus o que é de Deus. São Francisco e Santa Teresa de Calcutá. Duas pessoas que viveram a radicalidade da pobreza. Não a pobreza miserável, mas a liberdade daqueles que não se apegam ao poder. É isso que nós precisamos fazer dentro da nossa lógica cristã. Jesus Cristo, ele abriu mão do poder. A sua autoridade está acima de todas as coisas. A autoridade de Jesus Cristo está na cruz. Por isso, como Bonhoeffer disse, a resposta de Jesus Cristo vem do alto da cruz, daquele que se desapega de tudo que um rei desse mundo poderia ter, para mostrar qual é a real, qual é a significativa e a profunda realeza do Filho de Deus. E quando nós pensamos sobre dar a Deus o que é de Deus, é justamente uma provocação sobre abrir mão daquilo que não pertence a Deus, para considerar e colocar no centro, única e exclusivamente, aquilo que é importante, que é a nossa própria vida, que nós muitas vezes podemos estar vivendo confundidos, misturados, em meio às coisas desse mundo, talvez até sendo apreendidos por essas coisas, sem percebermos, por pessoas, por dinheiro, por poder, por status, por tantas coisas que talvez sugam a nossa vida de nós mesmos. E aí nós nos encontramos numa perda de sentido da nossa existência em Cristo. O final do evangelho de hoje é fundamental para que nós possamos fazer um voltar a Cristo, assim como Francisco de Assis e Teresa de Calcutá, que abriram mão das estruturas, da comodidade, para abraçar aquilo que era essencial e dar um testemunho profético de que nós, nesse mundo, podemos sim pertencer somente a Deus, e a mais ninguém, e a mais nada. É uma decisão que parte do nosso coração, da nossa consciência, e é um caminho que nós devemos percorrer todos os dias. É um exercício para a vida toda. É algo que nós vamos alcançando de uma forma gradual durante toda a nossa existência nesse mundo. E assim nós vamos nos surpreendendo com os sinais que Deus vai mostrando a todos nós. Um outro sinal de provocação na liturgia de hoje é o da primeira leitura do profeta Isaías. Nós sabemos que o povo judeu, o povo de Israel, foi feito escravo na Babilônia, assim como no Egito. Foram tirados da sua terra, a sua terra foi simplesmente assim derrubada. Tudo que tinha de sagrado, o seu sagrado templo, o lugar da presença de Deus, foi reduzido a pó. E aí Deus suscita alguém que não era do povo de Deus para libertar aquele povo. O imperador Ciro, rei da Pérsia, um pagão. Na tradição judaica, os pagãos, e nós somos pagãos para os judeus, somos os gentios, aqueles que não fazem parte do povo de Deus, nós somos cães. Somos cães. Ainda existe na tradição judaica, Terra Santa, os judeus ortodoxos que passam na frente dos cristãos, eles cospem no chão, como forma de não compactuar com esse povo que não é de Deus. Se eles não fizerem isso, eles se tornarão impuros. Então, que provocação é essa de Deus que pega um rei, um pagão, para libertar o povo? Ciro é uma pessoa importante na história da salvação, porque permitiu que o povo judeu pudesse voltar para a sua terra e reconstruir a sua história. Qual a provocação dessa leitura para nós? De que nós não podemos ficar presos a certas convenções, a certos conceitos,
Há certas estruturas que nos prendem, que nos cercam. Nós precisamos compreender que a ação de Deus, ela se manifesta em quem Ele quiser, e não em quem nós aceitamos ou deixamos de aceitar. A ação de Deus é propriedade dele, não é nossa. Nós não podemos fazer com os outros como os judeus fazem conosco. Por isso é bonito perceber como a ação de Deus age naquele rei, libertando um povo, reconhecendo o seu direito, reconhecendo que eles têm uma terra própria, têm uma história, têm uma vida, e permite que eles possam ir e reconstruir a sua vida junto do seu Deus. Ele não se converteu a esse Deus que nós professamos, a nossa fé, que os judeus também professam, e assim também os muçulmanos. Permaneceu ao seu modo, mas agiu pela ação de Deus na libertação do povo que foi feito escravo. É dar a Deus o que é de Deus, devolver a Ele o que é dele. Por isso que nós possamos provocar em nós essa reflexão interior. O que nós precisamos devolver de nós para Deus? O que nós estamos retendo para o mundo? O que está nos comprando? O que está nos impedindo de oferecer a nossa vida de uma forma integral a esse Deus, ao nosso próximo? Lembrando que oferecer a vida a Deus é na mesma dimensão que Francisco de Assis e Teresa de Calcutá, que na liberdade de escolher única e exclusivamente a Deus, serviram ao seu próximo. E é isso que São Paulo encontra na comunidade dos Tessalonicenses, uma comunidade sólida, que vive concretamente a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, encontra ali as virtudes necessárias para viver de acordo com os mandamentos do Senhor: o amor, a fé, a esperança, a caridade. Quem professa a fé e não vive essas virtudes na dimensão de Jesus Cristo, precisa trabalhar um pouco o seu interior, a sua disposição, para abraçar de fato, de uma forma concreta, aquilo que Jesus Cristo nos propõe. Então, irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude a oferecer um pouco mais de nós mesmos pela edificação do reino, pelos nossos próximos, mas também para que nós possamos intensificar esta nossa relação com o Senhor, oferecendo de nós aquilo que o Senhor deu para nós mesmos. A vida é dom, é o dom que Deus nos deu, que nós devemos preservar e cuidar com toda a dignidade, e assim podermos fazer uma oferta agradável da nossa vida ao Senhor da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a